Olá, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Sou o professor Mariano Neto, faço parte da Rede Municipal de Educação de Pindoretama. Esse vídeo faz parte de um projeto idealizado pela Secretaria de Educação, que visa o alinhamento e integração das escolas do nosso município. Mas, sem mais delongas, vamos à aula. O nosso objeto de conhecimento hoje é a adição e subtração de frações com denominadores iguais. Inicialmente, a gente vai trabalhar com essa ideia, certo? Com os denominadores iguais e, posteriormente, os denominadores diferentes. Vamos lá. Adição e subtração de frações. Acredito que até aqui vocês já tenham visto toda a ideia de que é fração, sua representação gráfica, tá certo? E aqui a gente vai a partir das operações com esses números. Então, vamos ver aqui as adições e as subtrações com as frações. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma adição de números fracionários com denominadores iguais. Eu coloquei aqui a sua representação gráfica para a gente entender também como acontece na prática, né? Na sua representação. Então, nós temos aqui 1/5, certo? A gente pode associar a essa representação gráfica. 1/5 são cinco partes, né? 5, que corresponde ao denominador. E o número 1, que está no numerador, representa a quantidade de partes que foram pintadas, que no caso aqui só foi 1. E essa adição também acontece com essa outra representação gráfica, que representa essa outra fração, certo? 3/5. Então, são 3 números pintados de 5 partes divididas, tá bom? Na adição e na subtração de frações com denominadores iguais, não tem muito segredo, turma. Quando eu detectar que nessa adição ou na subtração os meus denominadores são iguais, eu vou apenas repetir esse denominador. E a operação vai acontecer com o meu numerador, certo? Só mudar aqui o comando. Ou seja, vai acontecer aqui com o 1, ok? Vou colocar aqui em destaque. 1 e o 3, certo? Se a gente adicionar aqui 1 mais 3, coloca aqui na operação, a gente vai ter. Vamos lá. Antes de falar o resultado, vamos ver aqui como é que acontece. Eu estou colocando aqui as partes que foram destacadas. 1 da primeira fração, certo? E somar com as outras 3 partes da outra fração. E aqui a gente vai ter o quê? 1/5 mais 3/5, vou ter 4/5, certo? Então, esses 4/5 aqui, representação gráfica deles, acontece da mesma forma. Então, eu vou acrescentar certas quantidades de partes. Então, das 5, 4 estão pintadas, onde 3 delas foi de uma fração e uma delas foi da primeira fração, tá certo? Então, aqui a gente pode sintetizar denominadores iguais, a gente vai repetir o denominador e somar os numeradores, tá certo? Finaliza aí. Próximo, a gente vai com a seguinte situação. Agora é a subtração. Na subtração também acontece da mesma forma, ok? Nós temos aqui a sua representação gráfica e a dúvida é o quê? 3/5 menos 1/5, quanto é que vai ser? Aqui a gente faz a mesma ideia. A gente vai repetir o denominador e fazer a operação apenas com os numeradores, que no caso aqui é 3 menos 1. 3 partes pintadas de 5 e uma parte pintada de 5. Aí aqui a gente vai tirar, de 3 vamos tirar 1, né? Porque a gente vai repetir o denominador. E como é que vai ficar essa situação? Se eu tenho 3, eu vou tirar 1, fica 2 partes pintadas. E repetindo o denominador, são 5 partes. Então, 3/5 menos 1/5 fica 2/5. Tudo bem? Vamos só sintetizar essas informações agora. Vamos só fazer alguns exemplos para ver se fixou na mente, tá bom? Adição de frações com denominadores iguais. Vamos lá. Primeiro exemplo, nós temos aqui 3 nonos mais 5 nonos. Nessa situação, a gente vai fazer o que primeiramente? Repetir o denominador e somar os meus numeradores, que vai ser o 3 mais 5. E 3 mais 5 vai ser o quê? Ou melhor, repete o denominador e soma. 3 mais 5, 8. Então, aqui eu tenho 8 nonos, tá bom? Segundo exemplo, eu tenho aqui 4/5 menos 1/5. Primeira situação, repetir o denominador, que é 5, e fazer a operação com os numeradores, que é 4 menos 1. Repete o denominador e subtrai. 4 menos 1, 3. Terceiro exemplo, 5/6 menos 1/6 mais 3/6. Então, aqui a gente tem mais de uma operação, não é isso? Então, nós temos subtração e adição. Então,
Então, nessa situação, os denominadores são iguais, então eu vou fazer o quê? Repetir. E fazer as operações com os meus numeradores, que é 5 menos 1 mais 3. Nessa situação, repete o denominador, certo? Que é 6, e subtrai. 5 menos 1, 4, mais 3, 7. Então, eu tenho 7 sextos. Então, turma, nessa situação, na adição e subtração com denominadores iguais, é basicamente isso, certo? Repete o denominador e faz a operação com os numeradores, ok? Já na parte com adição e subtração de frações com denominadores diferentes, o processo já é diferente, tá certo? Vamos visualizar aqui. Vou pegar aquela mesma situação, só que com uma outra representação aqui. Nós temos 1/2, que é 1 sobre 2, mais 1/3. Podemos perceber aqui que até na representação gráfica, visualmente a gente não tem como efetuar. Por quê? Porque a figura de uma representação é maior do que a outra. Então, não tenho como fazer essa operação diretamente. Qual vai ser a saída? A saída vai ser o quê? Transformar, se a gente for pegar nessa parte gráfica, é como se a gente fosse dividir essas figuras para que ela ficasse com as partes iguais. E nessas operações de adição e subtração com denominadores diferentes, como é que a gente faz isso, tá certo? Aqui vem dizendo que a primeira situação, pode-se calcular o mínimo múltiplo comum dos denominadores, que não é nada mais do que o MMC, tá certo? Então, nós temos aqui o MMC de 2 e 3. O MMC de 2 e 3 a gente vai ter que decompor em fatores primos, certo? 2 e 3, como eles dois são primos, no caso a gente poderia só fazer uma multiplicação direta. Mas vamos fazer aqui o passo a passo que é para a gente relembrar, tá bom? O MMC. O MMC de 2 e 3 a gente vai começar com o menor número primo, que no caso é o 2, né? Então, 2 dividido por 2, 1. Aqui a partir do 2 já finalizei. O 3, como não dá para dividir por 2, eu vou fazer o quê? Repetir. Então, qual é o número que divide o 3? O próprio 3. Então, 3 dividido para 3, 1. Quando chegar 1 em 1, eu já finalizo aqui. E com os números que eu encontrei, que foram utilizados para decompor esses números, eu vou fazer uma multiplicação, que é 2 vezes 3, 6. Então, o mínimo múltiplo comum deles é o 6. Mariano, essa ideia de múltiplo, só para relembrar, o múltiplo é o resultado do produto desses números, certo? Ou seja, a multiplicação, vamos ter a ideia como se eu estivesse fazendo a tabuada do 2. 2 vezes 1, 2, aí vem assim 4, 6, 8, 10, e assim acontece também com 3. 3, 6, 9, 12 e assim sucessivamente. E o mínimo múltiplo deles, que são em comum, é o 6. Ou seja, nos múltiplos de 2 e nos múltiplos de 3, eu tenho 6. Primeiramente, o 6 é o que vai estar em comum entre eles, é o mínimo. É o menor múltiplo comum dentre eles, tá certo? Então, nessa situação, como é que a gente vai fazer? Pronto, encontrei meu múltiplo. Eu sei que as figuras vão ter que ser divididas em quantas partes? Em 6 partes, para poder a figura ficar uma fração equivalente. Porque, lembrando, para facilitar a nossa vida, nós precisamos deixar os denominadores iguais, porque os iguais a gente já sabe como é que se resolve, né? Então, nessa situação, eu sei que eu vou ter que transformar aquelas frações em umas frações equivalentes, ok? Então, ou seja, eu tinha aqui inicialmente 1/2, né, 1 sobre 2, e vou transformar nessa fração, ok? Aí a gente fez o MMC de 2 e 3, a gente encontrou o 6. Está aqui o 6 e está aqui o 6. Mas, Mariano, e como é que a gente vai fazer para encontrar o numerador? Porque na parte pintada de azul não era 3 partes, e do amarelo também não era 2 partes. Como foi que a gente chegou nesse valor? Para a gente chegar nesse valor, vamos só usar aqui um pouquinho o raciocínio lógico. Do 2, para ele virar um 6, a gente teve que multiplicar por quanto? 3, concorda? Então, ou seja, se o 2 eu multipliquei por 3, eu tive um 6, eu vou ter que pegar esse mesmo 3, que eu multipliquei o 2, e vou multiplicar 1. Ou seja, 3 multiplicado por 1 vai dar o quê? 3. Então, aqui eu já tenho uma fração equivalente. Então, tanto faz eu falar 1/2, como eu falar 3 sextos, que ele corresponde ao mesmo valor. Por quê? Porque são frações equivalentes. Então, aqui nós temos aquela figura que estava dividida em apenas 2 partes. Agora, a gente tem dividida em 6 partes, onde 3 delas estão pintadas. Assim mesmo aconteceu com a parte da figura amarela.
que nós tínhamos 1/3, e desse 1/3, pegando só a parte do denominador, a gente transformou ele no 6, porque foi o valor encontrado no MMC, tá certo? E para isso acontecer, no 3 se transformar no 6, eu tive que multiplicar por 2. 2 vezes 3, 6. Então, esse mesmo 2, eu tenho que multiplicar quem? O meu numerador, certo? Então, 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho a minha fração equivalente. A partir daqui, eu já tenho o quê? Semelhança, né, entre eles. Então, ou seja, 1/2 transformou no 3/6 e 1/3 se transformou no 2/6, ok? Então, nessa situação, meus denominadores são iguais, repete o denominador e faz a operação com o numerador. 3 mais 2, 5. Então, a representação gráfica, olha aqui a pintura. 3/6 com mais 2/6 ficam 5/6. Ok, Mariana, até aqui eu estou conseguindo compreender, tá certo? Mas se a gente se deparasse com uma situação em que um número fosse maior, voltando aqui para o slide anterior, aqui a gente está lidando com 2/3, ou melhor, com 1/2, com 1/3, tá certo? São partes pequenas. Agora, se a gente fosse pegar uma fração com um denominador maior, e eu tinha que representar essa forma graficamente, não. Nem com essa situação, nem com uma outra situação. A representação gráfica aqui eu estou mostrando para vocês para ter uma visualização de como acontece esse processo, tá certo? Mas na resolução a gente não tem a obrigatoriedade de representar, fazer essa representação gráfica, só se a questão exigir, tá certo? Então vamos agora para umas operações com os números um pouco maiores. Qual é o outro processo que a gente pode realizar? Também, turma, é através do MMC, tá certo? Vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho 3/4 e 5/6. Ah, Mariana, mas 4 e 6 a gente dá para dividir graficamente, dá para a gente ver. Mas vamos resolver essa situação aqui sem a ideia da representação gráfica, tá bom? Primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar esses denominadores iguais, né? Então, para fazer isso, eu tenho que dividir, ou melhor, tenho que encontrar o meu MMC, não é isso? De 4 e 6. Então, vamos lá. O MMC de 4 e de 6. O número que divide 4 e o 6 é o 2, não é isso? Lembrando que eu tenho que dividir esses números por fatores primos. Então, vamos lá. 4 dividido por 2 vai dar 2. E 6 dividido por 3, ou melhor, 6 dividido por 2, 3. Agora vamos continuar aqui. O 2 ainda dá para dividir por 2, então vou continuar com 2. 2 dividido por 2, 1. Já o 3 não dá para dividir por 2, então eu vou o quê? Repetir. E qual é o número que divide o 3? O próprio 3. Então, 3 dividido para 3, 1. Finalizamos aqui, ó. 1 e 1, finalizamos. Então, o MMC vai ser o quê? O produto desses números aqui, né? Então, vamos lá. 2 vezes 2 vezes 3, eu vou encontrar o 12. Show! Agora eu encontrei quem? O meu denominador. Meu denominador é quem? 12. Mariana, a partir daí, o que é que a gente vai fazer? Para poder realizar a operação, é importante que vocês prestem atenção no processo, tá certo? Olha aqui o processo. O 12, ele vai dividir por 4, certo? Ó, 12, ele vai dividir por 4. E 12 dividido por 4, eu tenho em destaque aqui quem é? O 6. Ou melhor, perdão, o 3. Então, 12 dividido por 4, eu tenho o que aqui? 3. Então, vamos lá. Mariana, então já sei. O denominador, eu tenho que dividir para o primeiro denominador da fração que aparece aqui, não é isso? Isso. O que é que eu vou fazer com esse 3? A partir daí, esse 3... eu vou multiplicar com o numerador. Ó, lembra do 3 que está lá em destaque em verde? Ele vai multiplicar com o numerador e assim formar o meu novo numerador, que vai ser quem? 9. De novo, 12 eu vou dividir por 4, que vai dar 3. 3 vou multiplicar por 3, que vai virar 9. Ou seja, assim como eu encontrei meu novo denominador, eu tenho que encontrar meu novo numerador. Certo? Então, vamos lá. Vamos adiante agora. Vou fazer o mesmo processo agora com o outro denominador. Então, ou seja, 12 ele vai dividir por 6, que vai ser igual a 2. E em seguida, ele vai multiplicar com 5 esse resultado, né? Então, vamos lá. 12 dividido por 6, 2. Então, 2 vezes 5 vai dar igual a quem? 10.
2 vezes 5 vai dar igual a 10. Agora, a partir daqui, eu já consegui igualar os meus numeradores, né? Então, o meu numerador aqui vai ser, ou melhor, o denominador vai ser 12, e o numerador 9 mais 10, que vai ser igual a quem? Repete o denominador e soma. 9 mais 10, 19. Mariana, é um processozinho um pouco mais extenso, né? Sim, ele é um processo mais extenso, porém, é o mais preciso que vocês vão ter para resolver. Mariana, é o único? Não. Vocês, em situações pela internet, em redes sociais, vocês vão se deparar com macetes. O que é o macetes? São aquelas ideias, aquelas sugestões ou fórmulas rápidas para poder resolver essas questões. Porém, eu lanço um alerta. Nem todos os macetes eles se aplicam nas resoluções de todas as operações com adição e fração, falando especificamente desse objeto conhecimento. Então, é importante que vocês aprendendo essa base, esse conteúdo aqui, a forma correta que vocês resolvem, vocês não vão precisar de macetes ou correr o risco de resolver de forma incorreta. Tudo bem? Vamos adiante. Temos agora um segundo exemplo, número 2. Nós temos aqui 4 meios, ou 4 dividido por 2, certo? Menos 3 quintos, ok? O processo vai ser o mesmo. Primeiro, eu vou ter que determinar, né, o meu novo denominador, que é através do MMC de 2 e 5. Então, vamos lá, 2 e 5. Qual é o número que divide o 2? O próprio 2. Então, dá o quê? 1. 5 dá para dividir por 2? Não, então vou repetir. 5 só divide por 5, que vai dar o quê? Repete 1, 5 dividido por 5, 1. Agora eu vou realizar o produto, não é isso? Que é a multiplicação de 2 e de 5. São os fatores encontrados. 2 vezes 5, 10. Então, aqui eu já tenho o quê? O meu novo denominador, que vai ser o 10. Então, a partir daqui, eu já aplico aquele processo. Eu sei que esse 10 eu vou ter que fazer o quê? Vou dividir com 2, que eu vou encontrar 5, né? 10 dividido por 2, que vai dar 5. E esse 5 eu vou ter que multiplicar com 4, ó. 5 vezes 4, que vai dar igual a 20. 5 vezes 4, que vai dar igual a 20. E esse mesmo processo eu vou repetir. Lembrando que tem que repetir o sinal central, que é a operação que a gente está realizando, que é uma subtração. Vamos lá, então o 10 ele vai dividir por 5, que vai ser igual a 2. E em seguida a gente multiplica com 2. Melhor, com 3. 3 vezes 2, 6. Então, aqui nós encontramos o nosso novo numerador. Então, a partir daqui, repetimos o denominador e realizamos a operação. 20 menos 6, 14. Turma, aqui nós temos a nossa resposta final, é essa daqui. 14 décimos, ou 14 sobre 10, certo? Nessa situação, vocês podem se deparar com a situação nas atividades, ou até nos protocolos PAI, em algumas situações, provas, que você realize esse processo e talvez vocês não encontrem essa opção nos itens. Isso pode acontecer, turma, por quê? Porque quando a gente realizar uma operação dessa, nós precisamos deixá-lo no menor valor possível, na forma mais reduzida possível, que é chamada de fração irredutível na situação. Ou seja, esse 14 e esse 10, eles são fatores que podem ser simplificados, né? Ou seja, podem ser reduzidos. Como assim, Mariana? Existe um número que pode... Vou colocar aqui escrito. Vai sair um pouquinho torto, porque a escrita aqui é um pouquinho ruim de realizar. Mas vamos lá. Existe um número que divide o 14 e o 10 ao mesmo tempo. Tá certo? Que número é esse? Esse número, ele vai ser o 2. Deixa eu colocar aqui. 2. Vamos lá. 14 dividido por 2 vai dar 7. E 10 dividido por 2 vai dar 5. Nessa situação, não existe número, certo? Inteiro que divida o 7 e o 5 ao mesmo tempo. Então, a gente finaliza aqui essa operação. Mariana, toda a vida eu vou ter que realizar isso? Sim, turma. Por quê? Porque, como eu disse, vocês vão se deparar com situações que vocês vão chegar nesse resultado, mas não vai ter o item lá, tá bom? Então, é importante vocês verificarem. Será que o 14, ou melhor, será que o numerador e o denominador são divisíveis? Dá pra gente dividir? Dá pra gente simplificar? Certo? Ah, Mariana, e se eu não lembrar? Eu não sei qual é o número que eu tenho que dividir. Você vai tentando com o menor
número que você lembrar. Ou seja, geralmente são par. Pronto, então vou tentar por 2. Foi ímpar, vou tentar por 3. Mariana, talvez não dê certo. Mas esse é o processo que vocês podem estar tentando, tá certo? Vocês vão pelo método da tentativa. Tudo bem? Vamos adiante. Temos aqui os exemplos agora. Terceiro exemplo. E vai ser dado quem? 4 dozeavos mais 5 sextos menos 7 dezoitoavos. Então aqui nós temos uma situação maior. Se vocês fossem resolver por um macete ou alguma coisa, já não daria certo aplicar por conta justamente que a gente tem mais de uma operação aí. E o que é que eu tenho que fazer? Primeiramente, determinar o meu denominador, não é isso? E para determinar esse denominador, eu preciso realizar o MMC de 12, de 6 e de 18. Então vamos lá. Qual é o número que eu posso começar aqui, dividindo 12, 6 e 18? Como são par, a gente tenta por 2. 12 dividido por 2, 6. 6 dividido por 2, 3. E 18 dividido por 2, 9. Mariana, ainda dá para dividir por 2? Sim, por quê? Porque o 6 é par. Então a gente continua por 2. 6 dividido por 2, 3. 3 dividido por 2 não dá, vou repetir. 9 também não divide por 2, então vou repetir. Qual é o próximo número, primo? 3. Então vamos lá. 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Que ainda dá para dividir por 3. Então vou repetir 1, repetir o outro 1 e dividir. 3 dividido por 3, 1. Então, nós temos aqui, temos que realizar o produto desses números. O que é o produto na matemática? Multiplicação. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, que vai ser igual a 36. Encontrei o meu novo denominador. Então, meu denominador agora vai ser 36. Então, todos aqueles processos de divide e multiplica, eu vou ter que realizar com todas essas frações, tá bom? Então, vamos lá. 36 dividido por 12 vai ser igual a 3, certo? 36 dividido por 12, 3. Esse 3 eu vou multiplicar por 4. Então, 4 vezes 3 vai dar igual a 12, certo? 4 vezes 3, 12. Vamos adiante. 36 agora ele vai dividir por 6, que vai ser igual a 6. 36 dividido por 6, 6. Agora, esse 6 a gente multiplica por 5. 5 vezes 6, 30. Encontramos o novo numerador, não é isso? Agora vamos para a outra. A operação de subtração, lembre, ó, importante vocês colocarem. Mais, menos, menos. Não esqueçam das operações, tá bom? 36 dividido por 18 vai ser igual a 2, certo? 36 dividido por 18, 2. Esse 2 eu vou multiplicar por 7, que eu vou encontrar quem? O 14, certo? 7 vezes 2, 14. Então, nós temos aqui 12 mais 30 menos 14, certo? Primeiramente, vou repetir o denominador, que é 36, e em seguida o 28, tá bom? Então, 28 dividido por, ou melhor, 28, 36 avos é minha fração final, ok? 12 mais 30 menos 14, 28, e repete o denominador, certo? Mariana, tem alguma coisa a se fazer ainda? Tem, é o que eu falei. A gente vai o quê? Simplificar. Qual é o número que pode simplificar o 28 e 36 ao mesmo tempo? Vamos começar por 2, né? Vamos aqui por 2. A turma está saindo um pouquinho assim porque é difícil de escrever aqui, tá bom? Vamos lá. 28 dividido por 2 vai ser igual a quem? 14. Certo? Tudo bem? E 36 dividido por 2 vai ser igual a quem? A 18. Tudo bem, turma? Dá para simplificar ainda? Dá, ainda dá por 2, porque são par. Tudo bem? Então vamos lá. Que é uma igualdade, viu, turma? Deixa eu ver se eu consigo apagar. Deixa eu ver aí a operação borracha. Olha só. Caneta. Então vamos lá. Igual. Vamos lá. 14 dividido por 2 vai dar igual a quem? 7. 18 dividido por 2 dá igual a 9.
Vixe, que nome estranho, né, turma? Deixa eu só corrigir aqui. Deixa eu ver se eu faço esse 9 mais bonitinho. 9. Ficou essas cores não, mas tá legal. Vamos lá. Então, a minha fração irredutível aqui é 7 nonos. Por quê? Porque não existe mais número que divida o 7 e o 9 ao mesmo tempo, não é isso? Número inteiro. Então, a gente finaliza por aqui, tá bom? E no mais, finalizamos mais uma aula, tá certo? Eu agradeço a atenção de vocês até aqui. E qualquer dúvida, procure seu professor, não deixe de procurar, tá bom? Aguardamos as suas devolutivas e até a próxima aula, tá bom? Forte abraço, tchau!